Vamos à aula 51 do livro Somos Todos Filhos de Deus. E hoje vamos falar do sacrifício. São dois tipos de sacrifício. Tem o sacrifício que é necessário que todos nós façamos e temos também o sacrifício espontâneo. Nós vamos falar hoje do sacrifício. Aula 51. Curva aí sua cabeça, vamos fazer aqui uma oração pedindo a Deus direção para esse estudo. Nosso Deus, em nome de Jesus, meu Pai, abra o nosso entendimento e fale conosco, meu Pai, para que venhamos entender o que o Senhor quer de cada um de nós, em nome de Jesus. Quando pedimos algo a Deus, Ele não nos atende por causa do nosso choro, das nossas necessidades ou das nossas dores. Deus não age por sentimento. Ele age conforme a nossa fé, que é a única moeda de troca com Deus. Por essa razão, quem crê recebe, quem não crê não recebe. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse que os sinais seguiriam aos que creem. Marcos 16, 17. Quando buscamos um relacionamento com Deus, as obras de caridade e a vida religiosa não devem ser colocadas em questão, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Está no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6. Deus se agrada das atitudes de fé, pois é deste modo que o ser humano prova que é dependente dele e que obedece às suas palavras. Muitos pensam que chamarão a atenção do Senhor por serem praticantes fiéis, de bondade e também de caridade. Esperam sinceramente que Deus recompense pelos seus atos. E não é assim que funciona. Deus age pela fé. Deus só age pela fé. E fé não tem nada a ver com sentimento. Fé é atitude. E, por pensar dessa maneira, muitas pessoas sofrem, mesmo crendo no Senhor Jesus. Para o Senhor, o pecado é uma atitude mais vil do ser humano. Mas Ele concede o perdão por meio da fé. Assim, se para termos os pecados perdoados precisamos de fé, não será diferente para alcançar uma bênção. O que é mais difícil de se conquistar? A vida eterna ou uma promessa material? Sem dúvida alguma, a vida eterna. Porque para você conquistar uma bênção material, é só você tomar uma atitude de fé, agir a sua fé e o milagre acontece. Mas para você alcançar a salvação, o milagre tem que acontecer todo dia. A atitude de fé nossa tem que estar todo dia em alta. Eu não posso jamais deixar que a dúvida paire em minha mente. Porque se eu tiver dúvida da minha salvação, eu acabei de perder a salvação. Então não podemos ter dúvida. Veja só esse exemplo que o Senhor Jesus deixou para nós. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas Elias foi enviado, senão a Serepta em Sidrom, a uma mulher viúva. Está vendo? Deus poderia abençoar então uma judia. Mas o que ele fez? Uma hebreia? O que ele fez? Ele mandou ele para um outro país, para nesse outro país ele abençoar uma mulher de fé, que agiu a fé. Por isso que Deus não age por sentimento. Quantas mulheres viúvas estavam morrendo de fome em Israel? Chegaram até o ponto de comer o filho de uma, e para comer num dia, no outro comer o filho da outra. Tamanha era a fome em Israel. Mas Deus, Ele não age por sentimento, Deus age na fé. Se você tem fé, você vai alcançar as bênçãos e a misericórdia de Deus. Isso está no livro de Lucas, capítulo 4, versos 27.
porque somente essas pessoas foram beneficiadas, porque elas manifestaram a fé. Cada um tem liberdade para abraçar o caminho da fé ou da descrença. Quando escolhemos o caminho da fé, precisamos estar dispostos a sacrificar, pois a prática da fé exige sacrifícios constantes. Portanto, não podemos esquecer de que o sacrifício é a menor distância entre o querer e o realizar. Ninguém é capaz de sacrificar se não for movido pela força interior chamada fé. Deus, ao entregar o seu Filho para ser crucificado, foi o primeiro a sacrificar, mostrando assim o segredo da sua conquista. Você quer conquistar? Sacrifica, porque aí você vai conquistar. É muito simples entender isso. Quando alguém acredita na força do seu trabalho, é capaz de conquistar o seu espaço, independentemente de sua crença em Deus. Assim tem acontecido ao longo da história. A prova disso são as invenções extraordinárias que alguns homens, apesar de incrédulos, trouxeram ao mundo. Um exemplo mais simples é o trabalho do agricultor, que acredita na multiplicação da semente lançada na terra. Imagine quando alguém movido pela crença na promessa de Deus toma uma atitude sacrificial. Deus não tem outra escolha senão abençoar essa pessoa. Afinal, ele não pode mentir e nem revogar as suas promessas. O sacrifício é a porta estreita que conduz à conquista. Porém, a maioria dos cristãos não vê necessidade de sacrificar, porque se apoia no sacrifício do Senhor Jesus. De fato, o sacrifício do Senhor Jesus é suficiente para salvar os que creem, mas ele também tem que sacrificar, conforme o Senhor Jesus disse várias vezes aos seus apóstolos nos ensinamentos. Vamos algumas vezes que o Senhor Jesus fala do sacrifício? Olha só, lá no livro de Mateus 10, 38 e 39 diz assim: quem não tomar a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quer um sacrifício maior do que negar a sua própria vida, amiga? No livro de Mateus também, 16, 24, Jesus diz o seguinte: então disse Jesus aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Marcos 8,35 tem outro exemplo para nós. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas a qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, a salvará. Você vê que são vários exemplos que Jesus nos dá. Tem mais um aqui. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Lucas 17, 33. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder a sua vida, salvá-la-á. Vê que ele fala para quem quer salvar a sua vida. E aqui não estamos falando de vida nesse mundo, amiga. Jesus está falando aqui da vida eterna. A vida desse mundo você já tem, você está vivendo ela aí. Mas você tem que perder essa vida desse mundo, deixar de fazer as suas vontades, os seus quereres, agradar você, para você fazer e agradar a Deus e as suas vontades. Devido à importância, o Senhor Jesus repetiu os ensinamentos em vários momentos diferentes. Mas o que significa tomar a cruz e segui-lo? E o que significa perder a vida por causa do Senhor Jesus? Tomar a cruz e seguir, por exemplo, claro que é uma ação de fé por meio de sacrifício das suas próprias vontades. Perder a vida pela causa do Senhor Jesus significa renunciar às ofertas do mundo em prol de uma vida dedicada a uma comunhão com Deus. E são cada oferta que a gente tem, né?
desse mundo oferece cada coisa para a gente se desviar da fé. Todas as vezes que fazemos um sacrifício perfeito, não deixamos opção para Deus. Ele tem que nos abençoar, pois a fé no Senhor Jesus transpõe qualquer barreira. O sacrifício é a forma mais eficaz de resistência ao diabo, pois demonstra que o cristão não lhe pertence mais. O sacrifício expressa a dependência de uma pessoa de Deus. Lembre-se, a vida do sacrificante está no seu sacrifício. Semana que vem eu volto falando do sacrifício espontâneo. Esse que eu falei aqui, para você herdar a vida eterna, você tem que cometer esse sacrifício. Negar a sua vida e perder a sua vida nesse mundo. Como eu disse, negar a sua vida é negar suas vontades, para fazer a vontade de Deus. Eu vou deixar você agora com o coordenador, que vai fazer uma oração por você. E semana que vem eu volto. Fique em pé, curva a sua cabeça aí, feche os olhos. Vamos orar.